Oi, pessoal do ciclo 3, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas da frente 3. Hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos. Se vocês quiserem acompanhar, isso está no caderno 1, é o módulo 6, página 51. Em primeiro lugar, qual é a definição de gerador? O gerador ele converte um determinado tipo de energia que não é elétrica, pode ser uma energia química, pode ser uma energia mecânica ou outras formas de energia, ele faz a conversão em energia elétrica. Então essa é a definição do gerador, converte um tipo de energia não elétrica em energia elétrica. Como é que nós vamos representar um gerador elétrico? Um gerador é representado por um traço menor, polo negativo, o tracinho maior, polo positivo, e E representa a força eletromotriz. Quando a corrente passa, ela encontra uma certa dificuldade em atravessar o gerador. Então, nós vamos representar isso por uma resistência interna R. Portanto, para nós, o R, resistência elétrica interna do gerador, e o E vai ser chamado de força eletromotriz, abreviado por FEM. Então, esse é o caso de um gerador real. Então, se você pegar, por exemplo, uma pilha de controle remoto, aquela pilha pequenininha de 1,5 volt, antigamente nós falávamos que o 1,5 era a tensão U, agora passa a ser força eletromotriz E. Por quê? Porque ela não vai ter um 100% de aproveitamento. Então, uma parte perdida na transformação da energia química em elétrica vai ser representada pela resistência interna R, ok? Quando desprezamos a resistência interna, ou seja, adotamos R igual a zero, teremos um gerador ideal e o símbolo é aquele que vocês já conheciam, certo? Equação do gerador, que é muito importante para a continuidade dos nossos estudos aí. Como é que eu vou calcular agora a tensão elétrica aqui entre esses pontos A e B aqui, ó? Então, esse é o ponto A e esse é um ponto B. Então, a tensão elétrica nos terminais de um gerador, ou seja, entre os pontos A e B, vai ser a própria força eletromotriz E menos a tensão aqui, ó, nos terminais do resistor R. Mas como é que você calcula a tensão elétrica no resistor R? Tensão elétrica pela lei de Ohm, produto da resistência pela corrente. Então, R vezes I. Então, a tensão total U é E menos R vezes I. Essa é a equação do gerador. Gerador em curto-circuito. Se você pegar um gerador e colocar nos seus terminais um fio direto, sem resistência nenhuma, você está colocando esse gerador em curto-circuito, então essa corrente é chamada de ICC, corrente de curto-circuito. Corrente de curto é calculado como a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Multiplicando em cruz e isolando o R, resistência interna, pode ser calculado como força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. O que é um gerador em circuito aberto? Quando ele não está ligado a nada, não está passando corrente elétrica por ele. Então vem cá, se a corrente elétrica é zero, U é igual a E. Tá aqui, ó, U igual a E, gerador em circuito aberto. Gráfico do gerador. Como essa equação do gerador é uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, nós temos aqui uma reta, onde o eixo aqui vertical é o eixo U, da tensão, e aqui da corrente elétrica I. Esse ponto aqui sempre representa a força eletromotriz do gerador, e esse é o maior valor da corrente, a corrente de curto-circuito. Só que nós vimos aqui, ó, que a resistência interna é E sobre ICC. Se você olhar aqui no gráfico, o E é exatamente
o cateto oposto ao ângulo alfa e o ICC é o cateto adjacente. Portanto, além de se calcular a resistência interna como E sobre ICC, também podemos calcular como sendo a tangente do ângulo alfa. E para finalizar, lei de Poilet. Quando nós temos um circuito simples, ó, tá aparecendo aí um circuito em forma de um quadrado, um circuito simples onde eu tenho um gerador com a sua resistência interna e vários resistores R1, R2 e R3, como é que eu calculo a corrente elétrica que circula nesse circuito? Pela lei de Poilet. A corrente elétrica I é a força eletromotriz dividido por todas as resistências. R, R1 mais R2 mais R3. Eu costumo colocar, em vez de ficar colocando tudo isso, eu coloco somatória das resistências. Esta é a lei de Poilet, ok? Agora, nós vamos fazer os exercícios dessa aula. Os exercícios desta aula estão na página 53 do caderno de vocês. Primeiro exercício diz o seguinte: uma bateria de automóvel apresenta a curva característica a seguir. Ele pede a força eletromotriz e a resistência interna. Muito fácil. Sempre esse primeiro ponto do gráfico aqui, ó, já é a força eletromotriz. Então, a primeira resposta, quanto vale o E? O E, força eletromotriz, 12 volts. Vamos lembrar que essa corrente aqui, a corrente máxima, é a corrente de curto-circuito. Como é que eu calculo a resistência interna? Tangente do ângulo alfa. O que é tangente do ângulo alfa? Cateto oposto a alfa, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. Então, nós temos 3 ohms a resistência interna. Resposta desse teste, alternativa D de dado, ok? Exercício número 2. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto é de 12 volts. Se o circuito está aberto, U igual a E igual a 12 volts, ok? E ele falou que a corrente de curto-circuito para esse circuito é 5 amperes. Eu peço o valor da resistência interna. Lembrando que resistência interna é E sobre a corrente de curto, o E está aqui 12, corrente de curto 5, resistência interna 2,4 ohms, alternativa A. Exercício número 3, nós temos esse gráfico. Ele deu a curva de um gerador e ele pede em primeiro lugar a resistência interna do gerador. Nós vamos fazer aqui a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo é a resistência interna. O que é tangente do ângulo? Cateto oposto, que é isso aqui, daqui até aqui, de 12 para 24, dá 12, e o cateto adjacente, ou melhor, cateto oposto sobre cateto adjacente, de 4 a 8, 4. 12 por 4, resistência interna 3. E na letra B, ele está pedindo quanto vale a força eletromotriz. Como esse gráfico não chega até aqui em cima, como esse aqui, ó, então eu não sei a força eletromotriz aqui direto pelo gráfico. Então, o que eu fiz? Apliquei a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I. Você pode escolher qualquer ponto, ó, escolhi esse ponto. Para esse ponto, U é 24 e a corrente é 4. Então, no lugar do U, troquei por 24, no lugar da corrente, troquei por 4, a resistência interna achamos na letra A, deu 3, 3 vezes 4, 12, passou para o lado de lá, 24 com 12 é igual a 36 volts, tá? Essa é a resposta do número 3. E o número 4, nós temos um circuitinho simples, um gerador aqui, ó, ideal, não tem a resistência interna, duas resistências aqui. Então, nós temos aqui uma corrente elétrica aí. Quanto vale essa corrente elétrica que circula nesse circuito? Pela lei de Poilet, I é igual a E pela somatória das resistências. E, força eletromotriz 10, tá aqui. Soma das resistências, 10 mais 10, 20. Corrente meio ampere, alternativa B de bola. Finalizamos a frente 3 do caderno 1.
minha próxima aula já vou começar o caderno 2. Vocês não receberam o caderno 2, mas o Fazano colocou o caderno 2 para vocês na sala virtual, é só olhar lá. Qualquer dúvida, Messenger do Facebook, Elizabeth Barrote. E lembre-se que nós temos uma live pela sala Zoom na quarta-feira próxima, dia 15/4, às 8 horas, ok? Não esqueçam dessa live. Dica musical para essa semana, Led Zeppelin. Olha aí. Não esqueçam desses dados, ok? Tchau, até!